Olá pessoas, eu sou Danizito e lançou um novo capítulo de Chainsaw Man. É óbvio que eu traria aqui pra vocês, até porque nós temos aqui simplesmente a Yoro aparecendo novamente e de frente ali com a morte desafiando o próprio Pochita. Sim, exatamente, os dois vão lutar de novo pra fazer uma espécie de desempate, até porque eles estão em 1 a 1. Pelo incrível que pareça, a morte não vai interferir, ela vai permitir os dois lutar, até porque foi nos revelado que ela possui um poder tão estrondoso que se utilizar o mínimo que seja, ela não sabe remediar e acaba com todo mundo. Então meio que dá pra levar assim que ela só vai interferir se caso alguma coisa sair do controle ali e realmente precisar. E pra finalizar o capítulo temos simplesmente a Asa entrando no consciente do Denji e os dois vão conversar ali enquanto rola ali uma espécie de suspense, no caso um mistério do que carambas a Asa tá fazendo ali dentro, tá procurando alguém. Mas enfim, eu já vou explicar pra vocês tudo, trazer a review certinho aqui pra vocês, mas antes obviamente eu vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal que não é inscrito e bora logo pro vídeo, tô ficando sem ar. A melhor luta de Chainsaw Man tá pra acontecer agora. E sim, a Yoro foi descer em questão de segundos pelo Pochita. Isso porque nesse novo capítulo de Chainsaw Man, basicamente as portas do inferno se abriram. No caso, todos os demônios primais e todos os demônios mais poderosos estão aqui atrás dessas portas. E simplesmente uma delas se abriu e saindo de lá, uma oponente à altura do Pochita, que nada mais é do que a própria Yoro, sim, com um monte de tripas em volta dela. Dando a entender que ela meio que acabou com algum demônio primal ali. Ou seria a porta dela, mas será que ela é um demônio primal de verdade? Seja o que for, vendo essa cena, ela dá risada e simplesmente diz: que bela recepção, hein? O demônio da morte, o demônio da fome e o Chainsaw Man, todos têm algo pra resolver comigo e se tiverem algo pra falar, desembuchem logo. Quando simplesmente a Dona Morte fala com ela pela primeira vez é mostrado isso. Se concordar com uma condição, pode nos usar como armas à vontade. Então a fome se pergunta o que enquanto o Chainsaw Man tá quieto. Sendo sincero, por que carambas a morte tá se entregando sendo que ela é a mais poderosa? Será que por acaso a Yoro assumiu esse posto? Ela simplesmente diz em tom forte: volte para o inferno e passe o resto da sua vida lá, essa é a condição. A Yoro já responde dizendo: acha mesmo que eu vou concordar com isso? Então a morte diz: se eu usar os meus poderes, você vai morrer num piscar de olhos. A Yoro então pensa um pouco, até porque isso é verdade, porém é revelado aqui meio que a fraqueza da Dona Morte. Você não consegue dosar seus poderes, não é? As suas amigas que foram ao karaokê com você não vão acabar morrendo também? Ou seja, tecnicamente, a Dona Morte tem um poder tão forte, mas tão forte que pode acabar exagerando aqui na dosagem e acabando, na verdade, com todo mundo. No momento a Yoro revela, né? Tecnicamente elas vão morrer, até porque essas suas amigas estão sob minha custódia agora. O poder da morte é muito injusto, sabia? Se usá-lo, suas amigas vão acabar sendo mortas pelos meus companheiros. Nesse momento todos ficam meio que calados e ela continua dizendo: não estou interessada na morte ou na fome, eu vim ver o Chainsaw Man. A Yoro desafiou o Pochita para uma guerra, no caso aqui um duelo onde o mundo inteiro está nas mãos do Chainsaw Man. Realmente depois de uma porta de um demônio primordial abrir e sair a Yoro no lugar dele, revelando as suas tripas, ou seja, ela derrotou um demônio primordial, ela desafiou diretamente o Pochita, dizendo que cada um de nós tem uma vitória e uma derrota. Quero resolver isso de uma vez por todas com uma luta. Veremos quem de nós é o mais forte. Se você vencer esse mundo, será seu. Mas se eu vencer tanto este mundo quanto você, Chainsaw Man, serão meu. Gostou das condições? Enquanto ele ficou completamente em silêncio, encarando ela e preparado. Enquanto ela diz: tanto faz, não precisa me responder. E ele continua calado. Ela já se prepara, sentindo toda aquela pressão na sua frente. Os dois estão aqui cara a cara, enquanto a Dona Morte e a Fome estão olhando, quando simplesmente os dois desaparecem, mostrando que eles já haviam atacados um ao outro. E sim, a Yoro foi completamente dilacerada. Sim, olhando por cima, por mais que o Chainsaw Man, no caso aqui o Pochita, levou alguns golpezinhos aqui, até que sangrou um pouco, eu acredito que isso aqui foi uma derrota. No geral, de qualquer forma, dentro do Denji, no caso aqui, né, na consciência dele, ou qualquer coisa do tipo, ele tá lá procurando o Pochita, quando de repente alguém cai ali na sua frente, ele dá uma olhada, simplesmente a Asa dentro da consciência dele, ele pergunta: o que você tá fazendo aqui? Ela entende toda aquela situação, aponta pra um lado e diz: eu tenho que ir ali. Ele pergunta por quê? Ela responde: eu sempre estive correndo atrás dela. Ele então encara, sem entender muito bem, até porque ela tá apontando pro nada, mas provavelmente alguém vai aparecer. E é justamente em momentos assim que o capítulo se encerra, ou seja, né, fim do capítulo 215 de Chainsaw Man. Agora parando pra pensar e também levando em consideração algumas coisas, quem que vai definir a luta aqui, se ela já não tá definida, né, no caso aqui pro lado do Pochita, vai ser o que rolar exatamente dentro da consciência do Denji, e quem que vai conseguir assumir o controle de volta. Meio que parando essa luta que eu acredito que vai durar muito mais tempo do que só ter aquilo ali. Os dois supostamente estão literalmente no mesmo nível e absolutamente ninguém vai interferir, a não ser que a coisa fique bem feia, daí a morte vai, né, desferir algum tipo de ataque que vai provavelmente levar tanto a Yoro, a Asa, o Denji com o Pochita embora. Enfim, resumindo, no final das contas, a Yoro ela tá em desvantagem, mas mesmo assim ela tá indo pro ataque. Mas a forma mais justa de definir isso é esperar com que um dos dois ganhe e cumprir o lado do acordo.
acordo. Então, meio que a Dona Morte, ela vai acabar permitindo com que isso aconteça, até porque eles fizeram um acordo. E a fome, ela tecnicamente é só uma medrosa, não vai fazer nada. Mas enfim, comentem aí o que vocês acham, deixa o like e me segue pra mais.